Rapidamente, então, eu gostaria só de dizer que a Contas Abertas é uma entidade sem fins lucrativos, que não recebe recursos públicos. Os recursos que ela dispõe são de trabalhos que ela realiza, inclusive, para iniciativa privada. Agora mesmo estamos em São Paulo aqui apresentando um diagnóstico sobre saneamento, fazendo um trabalho grande sobre meio ambiente, um curso no estado de São Paulo para os jornalistas. Então, esses trabalhos é que geram recursos para que nós possamos fazer o que mais gostamos, que é fomentar a transparência, o controle social, o acesso à informação. Bem, em relação à transparência, eu diria que de todos os problemas que o Brasil possui, talvez um aspecto a gente possa ressaltar como positivo. Foi o aumento da transparência nesses últimos anos. Não só por conta de uma iniciativa brasileira, eu diria assim, mas até mesmo pelo desenvolvimento da tecnologia da informação, pelo boom das redes sociais, né? Enfim, eu acho que isso nós ganhamos com essa situação, né? Isso tudo faz com que nós tenhamos evoluído sistematicamente, de uma forma bastante constante, inclusive eu diria de 1990 para cá. Eu gosto de citar, né, esse marco, a meu ver, de 1991, em que um jornalista, já estávamos em pleno governo Collor, né, um jornalista do estado de São Paulo, era o Mário Rosa, aliás, ele era do Jornal do Brasil, hoje já extinto, né? E ele, então, resolveu pesquisar eventuais irregularidades que estavam acontecendo naquela Legião Brasileira de Assistência, né, que normalmente era historicamente presidido pela primeira-dama, né? E ele não tinha como fazê-lo. Naquela época, tinha sido recém-criado esse CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira, onde o governo lança suas receitas e despesas. Mas ninguém tinha acesso a esse CIAF. Então, ele procurou, à época, aquele que então era senador na ocasião, depois de muitos anos continuou, que era o Suplicy. O Suplicy tinha ali uma chefe de gabinete, a Edviges, que mexia bem ali naquele sistema, e ele começou a investigar e fez uma série de matérias que acabou ganhando um prêmio ESSO, justamente porque foi a primeira vez em que alguém utilizou esse CIAF como uma forma de constatar eventuais desvios. E aí, a partir daí, nós todos começamos a refletir, nossa, nós temos um sistema que permite que possamos investigar gastos públicos, né? E aí começou a luta, digamos, para que o CIAF se tornasse algo acessível a todos nós. Hoje em dia, a situação é bastante diferente. Nós temos, por exemplo, além do CIAF, mas o CIAF como fonte primária, não é? Nós temos portais que reproduzem o CIAF. No caso do governo federal, a meu ver, o melhor é esse Siga Brasil, que é até do Senado. Eu até brinco que é o Senado do bem, porque realmente é incrível, porque nós temos um conjunto de informações ali tão valioso, né? Eu acho que os senadores talvez nunca tenham tido atenção para aquilo, porque caso contrário não deixariam nem isso ter avançado como avançou, né? Eu me lembro que quando estava numa disputa pela presidência do Senado, as denúncias surgiam e muitas vezes tinham como fonte o próprio Siga Brasil. E aí um senador indignado dizia, mas nós temos que acabar com isso, como é possível ter chegado a esse ponto? Quer dizer, mas aí já era irreversível, felizmente, né? Nesse Siga Brasil, nós temos ali 3 painéis interessantes, um painel cidadão, um painel de emendas e um painel especialista. Esse é um pouquinho mais complexo. Mas já no painel cidadão, por exemplo, é possível que o cidadão simplesmente entre nesse portal, não é? Coloque ali a palavra, por exemplo, investimentos. Só isso. E basta ele colocar a palavra investimentos para vir um gráfico dessa natureza mostrando sobre as aplicações do governo em obras, em infraestrutura, enfim, compra de equipamentos. E ali, por exemplo, já dá para perceber, nós temos ali o topo da pirâmide, são sempre gastos anuais, mas aquela linhazinha marrom, ela expressa o que está sendo gasto até, nesse caso, o mesmo período dos anos anteriores, que é o mês de setembro, início de setembro, 8 de setembro são esses dados, né? Então, nós temos ali, inclusive, a possibilidade de alterar ali aquela consulta para, ao invés de pegarmos o pago, que seria toda a despesa efetivamente gasta, não só com o orçamento do ano, mas também com os reais a pagar, mas colocar ali o que estava autorizado, planejado, o que estava empenhado. Eles até procuram usar umas palavras assim mais simples para o cidadão comum, né? Ao invés de usar empenhado, eles usam comprometido, né? Enfim, eles tentam facilitar a vida do cidadão. Com uma simples digitação da palavra investimentos, isso tudo vem à tona. Muitas vezes aquilo que um jornalista, um cidadão quer saber, qual é o orçamento do Ministério da Saúde para esse ano? Bastaria você entrar ali no painel cidadão e colocar ali Ministério da Saúde, você ia ter um gráfico parecido com esse, né? No painel de emendas, por exemplo, eu acho que a semana que vem isso vai voltar à tona. Por conta daquela tentativa do presidente, até bem sucedida, de impedir que aquele processo tivesse continuidade, né? Em investigação em relação a ele próprio,
não é? A Câmara acabou rejeitando, mas veio à tona o quanto tinha sido liberado de emendas parlamentares às vésperas daquelas votações. E a Contas Abertas foi até uma das que mais divulgou esses dados, né? Simplesmente consultando, sem fazer nenhum trabalho extraordinário, simplesmente uma consulta até banal, eu diria, no Siga Brasil, no painel de emendas, e aquilo acabou sendo repercutido aí pelo New York Times, The Guardian, aquele é um jornal russo, Sputnik, e o Wall Street Journal, né? Todos eles ressaltando o trabalho de uma minúscula ONG que acabou fazendo um acompanhamento e que certamente voltará agora essa semana, porque é muito provável, não é, que o governo novamente use desses seus artifícios para tentar contornar mais uma vez o prosseguimento dessa denúncia. Em relação ao orçamento, eu também achei interessante fazer aqui uma ligeira abordagem para que depois possamos conversar. O orçamento agora, eu diria na próxima semana, ele deve ser encaminhado definitivamente ao Congresso. O orçamento que está lá foi apenas para cumprir, digamos, aquele prazo constitucional de 31 de agosto, é um orçamento provisório, não é? E aí nós sabemos que agora até as perspectivas são um pouco mais favoráveis, talvez até o governo esteja recalibrando ali receitas, né, com uma perspectiva de crescimento da economia um pouco maior do que aquela que anteriormente se cogitava. E a ideia é que nós possamos, então, ter valores. Quer dizer, eu até trouxe aqui alguns dados, ainda de 2017, porque os de 2018, eu digo, por enquanto, tudo é provisório, mas apenas para que a gente possa ter uma ideia, ou talvez 3 quadros em que nós resumimos um pouco essas nossas dificuldades econômicas, né? Nós podíamos abrir o orçamento de inúmeras formas. Abre por ministério, tudo bem. Abre por grupo e natureza da despesa, vê quanto é gasto com o pessoal, com investimento, com outras despesas correntes, né? Enfim, chegar até detalhe de quanto é que está gastando com material de consumo, serviço terceiro, enfim. Mas o beneficiários até, a lista das empresas de engenharia que mais ou menos recebem, enfim. Mas eu acho interessante, né, dentro da caracterizar essa conjuntura difícil atual, abrir dessa forma, em que nós temos ali um detalhamento por aquilo que são despesas financeiras, despesas discricionárias e despesas obrigatórias, né? Eu acho interessante pelo seguinte, se nós pegarmos esse valor bruto do orçamento, 3,5 trilhões praticamente, né? Vai ser algo semelhante a esse agora de 2018, e tirarmos dali as despesas financeiras, quer dizer, o que se paga de juros e aquele processo de rolagem da dívida, não é? Porque o Brasil, para se financiar, emite títulos. Ele emitindo títulos, aquilo entra como receita. Quando ele paga o título, aquilo é despesa. Então, isso custa, quer dizer, contabilmente, digamos assim, quase 2 trilhões, 1 trilhão e 857. Então, quando nós tiramos do orçamento global esse número que geralmente nós só vemos quando o orçamento é encaminhado, esse 3,5 trilhões a gente só percebe agora na hora que o orçamento é encaminhado, porque logo se retira então essa que seria a despesa financeira, porque basicamente é uma rolagem, sobretudo, né? E fica-se com aquilo que nós chamamos de despesa primária, não é? E aí é interessante esse quadro que mostra o seguinte, quer dizer, das despesas primárias, ou seja, as despesas globais menos as despesas financeiras, 90% delas são obrigatórias. Tem alguma lei ou a Constituição, enfim, que obriga esse gasto, não é? E o que nós vemos da despesa discricionária, se nós somarmos ali, inclusive, as despesas do PAC, as emendas individuais, que agora são até obrigatórias, enfim, isso resta 10%. O que é que tem acontecido ultimamente, né? Ultimamente nós temos visto que dentro desse conjunto de despesas primárias, nós temos algumas despesas extremamente significativas que estão aumentando. Veja só, nós temos ali naquelas primeiras linhas, né, os benefícios previdenciários urbanos, o benefício previdenciário rural, depois as despesas com pessoal em encargos sociais, inativos e pensionistas, aqueles benefícios da lei orgânica da assistência social e da renda mensal vitalícia, como era chamado, né? Isso sozinho, só esses 4 itens, que antigamente, em 2010, respondiam por 49% das despesas primárias da União, agora já representam 57% dessas despesas. E se nós ainda usarmos e somarmos a próxima linha, que seria, está fora dali dos quadradinhos vermelhos, mas seriam ali as despesas com pessoal em encargos sociais, nós teríamos, então, a despesa atualmente chegando à casa de quase 70%, quer dizer, apenas com essas 5 itens. Nós estamos falando de benefícios previdenciários, urbano e rural, estamos falando de prestação continuada e estamos falando de gasto com pessoal ativo, né? Então, eu acho que isso tudo dá uma margem, nos dá a certeza de que esse processo não pode continuar, não é? A cada vez mais nós aumentamos as despesas obrigatórias e tentamos fazer um ajuste
arrochando as despesas discricionárias, e aí entram os investimentos, naturalmente, que acabam sendo a principal vítima. Nesse quadro, eu acho que nós vemos claramente o quanto evoluíram, digamos, na linha de cima, na linha em negra, né? Nós vemos ali qual foi o comportamento das receitas primárias, quer dizer, ou seja, as receitas, tirando também a parte financeira, né? Nós vemos que em 2010 tivemos ali um pico, e aí começou esse decréscimo sistemático da receita, né, com a retração econômica, 2 anos do PIB decaindo em percentuais elevados, 3,8% num ano, 3,6% no outro. Essa arrecadação foi cada vez mais diminuindo. Enquanto isso, na linha azul, nós vemos que as despesas primárias continuaram subindo. Quer dizer, nós continuamos a subir despesas com a Previdência, continuamos a subir despesas com o pessoal. Isso acabou nos levando àquele gap ali, que é o gap de 159 bilhões, vamos dizer assim, aquela diferença entre as receitas e as despesas primárias. Bom, o que se indaga é sempre o seguinte: nós já estamos no osso, nós já cortamos tudo aquilo que nós poderíamos cortar, é sempre uma indagação que se faz. Eu diria o seguinte: para resolver o problema dos 159 bilhões, não é fácil, porque não é cortando ali passagem aérea, diária, hospedagem que você vai resolver um problema de 159 bilhões. Mas, de qualquer maneira, eu acho que para o cidadão, de uma maneira geral, ele percebe claramente que há muito o que cortar. Nós ainda temos 28 ministérios, né, apesar de tudo que se falava da redução do Estado. Nós temos, por exemplo, gastos com imóveis, locação de imóveis em Brasília. Isso é um absurdo, porque nós olhamos essa esplanada, muitas pessoas que não frequentam Brasília sistematicamente acham que aí está toda a estrutura do Poder Federal. Não. Hoje em dia nós temos ministérios que já não estão mais aí, né? O Ministério da Cidade está fora dessa estrutura, o Ministério do Esporte está fora dessa estrutura, e órgãos públicos, né? Como o FUNAI, enfim, Ministério da Ciência e Tecnologia, dependências da Ciência e Tecnologia, como o CNPq, isso tudo já está fora dessa esplanada há muito tempo. Então, só esses aluguéis, né, para complementar essa estrutura nos custam, por exemplo, 1 bilhão e 600. Né? Quando nós vemos, por exemplo, a quantidade de servidores, vamos enxugar o Estado, vamos enxugar a máquina administrativa, de qualquer maneira não é bem isso que os dados nos mostram. Né? Nós vemos que, por exemplo, só esse ano, apesar de tanto que se comenta da redução do Estado, só esse ano a quantidade de servidores evoluiu, avançou. Quer dizer, nós tínhamos 581.098 servidores em janeiro e agora temos 588.187 em julho, o último dado. Então, veja, aumentamos aí 7 mil servidores, enquanto estamos falando sobre a redução do Estado. Não é? Cargos e funções comissionadas. Também nós pensamos, bom, aí estão aqueles cargos de assessoramento, né? Os chamados DAS, Direção e Assessoramento Superior. E agora nós temos Direção e Assessoramento Superior e Função Comissionada do Poder Executivo. A diferença dos dois é que o DAS é sempre ocupado por uma pessoa de fora sem vínculo. A função comissionada do Poder Executivo ela pode ser ocupada por um servidor. Isso já acontecia antigamente, também não há nenhuma novidade. De qualquer maneira, agora tem 2 nomes diferentes para isso. Mas, vejamos, de abril para cá, a quantidade aumentou. Era 22.091 cargos de assessoramento, vamos chamar assim, agora são 22.342. Aumentamos aí pelo menos 251 servidores em plena crise fiscal. O Congresso custa 28 milhões por dia. Né? 28 milhões é um cálculo simples, né? Porque nós somamos o orçamento da Câmara com o orçamento do Senado, dividimos por 365, uma conta banal, né? Isso dá 27,8, que eu estou arredondando ali para 28 milhões por dia. Um deputado pode ter até 25 assessores, um senador pode ter mais de 80. Por exemplo, o campeão em quantidade de assessores é o senador, aquele senador do Maranhão, inclusive presidia a comissão de ética, né? Enfim, está me faltando o nome dele daqui a um pouquinho, vou lembrar, mas vou falar logo no segundo e terceiro colocado, empatados com 83 assessores, que é o Collor e o Hélio José, que é um senador de Brasília. Cada um deles tem 83 assessores. Claro que isso não cabe no gabinete. Então, eles têm naturalmente que ter escritórios estaduais onde trabalham ali dezenas de pessoas. E eu questiono até a constitucionalidade disso, porque qual é o sentido de no ano que vem nós temos eleições, né? E aquele senador que durante 8 anos contava com uma estrutura desse tamanho, competir com alguém, né, que naturalmente passou 8 anos sem desfrutar de todos esses privilégios. É uma concorrência absolutamente injusta. Se nós pretendemos reformar e renovar a política, certamente isso precisa ser revisto, porque nós não vamos conseguir nunca essa renovação se todo esse aparato
de verbas indenizatórias, inclusive, ficam à disposição dos atuais parlamentares, né? Então, eu acho que é algo também que nos choca, né? Essa estrutura do Congresso Nacional. No Judiciário, porque eu gosto sempre de mencionar, digamos, privilégios e benesses que existem nos três poderes, para não parecer que nós estamos só criticando um poder isoladamente. No Judiciário, nós cansamos de ver, nós temos visto, esses salários acima do teto constitucional, inclusive que acabaram gerando um pedido da própria ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, para que os tribunais informem, né, quais são esses valores detalhadamente, para ver se, enfim, né, desde 1988 existe aquela norma de um teto constitucional, né, que até lá nunca foi cumprido. Quer dizer, então eu acho que o que se pretende agora é termos o teto constitucional de 88 cumprido, finalmente, né? Mas, enfim, temos férias de 60 dias para o Judiciário, também isso me parece descabido nesse momento, auxílio moradia para juízes e promotores, mesmo quando eles têm imóveis próprios na cidade, e algumas aberrações desse tipo que nós vimos recentemente, né, que os juízes do Acre, eles chegam a ter um adicional de 40% no salário, que eles próprios aprovaram, naturalmente, por ter curso superior. Quer dizer, eles se autoconcederam um auxílio de 40% a mais porque tem curso superior. E todos os juízes têm curso superior? Sim, no Acre, né? Quer dizer, seria uma 100%. condição sine qua non, né? 100%. Seria uma condição essencial, né? Quer dizer, isso é grotesco, chega a ser absolutamente grotesco, né? E aí eu coloco aqui uma frase de uma senhora que ela é uma referência quando nós falamos sempre em combate à corrupção, que é a Susan Rose Ackerman, né? Que tem 74 anos, 9 livros escritos sobre corrupção e combate à corrupção, mas, enfim, e ela diz o seguinte: é preciso quebrar o elo entre contratos do setor público e políticos. Ela dá isso como uma receita. E no caso brasileiro, né, ela foi taxativa quando indagada, mostrando a importância de se quebrar esses elos e se definir exatamente quais são essas áreas em que existem propinas comprando algum tipo de facilidade. E o que nós observamos é sempre o seguinte: o Estado está sempre presente. Né? Nessas negociações, né, nós vimos que essas estatais quase todas apareceram nesse processo de corrupção. Os Correios e Telégrafos, quando aquele cidadão botou a mão naquele maço de dinheiro, botou no bolso. O Banco do Brasil, através daquele senhor até que depois foi para a Itália, né, o Pisolato. Né, tivemos aí a Petrobras, Eletrobras, enfim, todas as empresas. Vejam que aquelas que foram privatizadas há algum tempo atrás não apareceram. Não se falou da Vale, não se falou da Embraer. Né? Então, eu acho que esse caminho nós precisamos seguir. Nós temos ainda 151 empresas estatais. Quer dizer, isso é um número, a meu ver, absurdo. Se fala tanto em se restringir o tamanho do Estado, mas o número de estatais também cresceu. 151 federais. 151 federais, porque se nós considerarmos estaduais, municipais, isso dá em torno de 400 estatais. Né? Então, eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, até porque elas também, hoje em dia, participam desse déficit público. Quer dizer, pela primeira vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ela previu, né, um déficit de 3 bilhões para as empresas estatais. Quer dizer, elas também estão nos levando a dificuldade. E eu costumo dizer que as estatais hoje são a Disney dos corruptos, né? Porque tem muito dinheiro, elas movimentam cerca de 1 trilhão por ano, com recursos próprios, enfim, de financiamentos, etc., de usos e fontes globais, 1 trilhão. Elas têm ainda muita ingerência política e muito pouca transparência. Então, a meu ver, o paraíso dos corruptos está muito ligado à falta de transparência e esse enorme contingente de empresas estatais. Um outro assunto que eu acho que... Posso fazer uma pergunta? Claro, então, claro, Eduardo. Essa lei da transparência não pega as estatais não são obrigadas? Olha, muito interessante, né, Eduardo, você lembrar esse assunto, porque quando surgiu a lei, né, a Lei de Acesso à Informação, eu cheguei até a comemorar. Sinceramente, a gente lida com isso há tantos anos, que eu digo, olha, os estatais estão dentro. Você lê ali o primeiro artigo da lei e você fala, pegaram as estatais. E aí o que acontece? Demorou a sair o decreto. Né? Nós sabemos que toda lei aqui no Brasil acaba gerando um decreto. Né? Demorou a sair, quase um ano depois saiu o decreto. Né? E aí, numa redação, a meu ver, né, inclusive inconstitucional, porque eu acho que o decreto não pode ir além da lei, mas também não pode ficar aquém da lei, né, ele praticamente excluiu as empresas estatais do fornecimento dessas informações. E nós temos sentido que, às vezes, informações banais que nós solicitamos às estatais, por exemplo, a Contas Abertas solicitou informações, patrocínio esportivo, a Petrobras, ela nega informações, né, banais que não têm absolutamente nada a ver com a proteção, digamos, das empresas. Elas se protegem dizendo o seguinte:
elas atuam no mercado muito competitivo e se elas forem muito transparentes, elas vão dar armas à concorrência, né? Eu acho que isso tem que ser discutido, né? Outro caminho, né, que me parece importante quando nós falamos de um déficit de 159 bilhões é justamente essa questão dos subsídios e isenções. Se nós somarmos os subsídios, quer dizer, aquele recurso que acaba, digamos, saindo do orçamento para bancar e equalizar uma taxa de juros, né, com aquelas isenções fiscais, que aí espalham-se por tudo quanto é lado, esporte, cultura, enfim, eu acho até curioso de que, por exemplo, eu tenho um filho que é um triatleta, né? Voltamos agora há pouco de acompanhá-lo no Mundial de Triatlo, mas ele só tem um rim. Mas ele poderia comprar um carro com isenção, porque ele é deficiente disputando o campeonato mundial, né, de triatlo. Então, eu acho que se precisa passar um pente fino mesmo nessas concessões. Tivemos outro dia um problema com o Instituto Barrichello, inclusive, porque nós achamos que era discutível, no mínimo, né, o patrocínio, a isenção fiscal que é concedida ao Instituto, né, porque são recursos que deixam de entrar no Tesouro, né, para um projeto social em que pretende tirar ou diminuir a dificuldade daquelas crianças ali da periferia por meio do kart. Então, eu acho que é preciso que nós discutamos isso. Hoje em dia, quase todos os ex-atletas acabam tendo um projeto social desse tipo, né? Eu acho que é um detalhe, é um grão de areia no meio dessas isenções, mas isso eu dou como exemplo. Nós temos visto também na cultura, quer dizer, artistas consagrados sendo beneficiados por esse tipo de isenção. Isso tudo, se nós somarmos o subsídio, o que sai do orçamento, ou a isenção, que é aquilo que deixa de entrar, nós estamos falando de 400 bilhões por ano. Por ano. Então, eu digo, se nós estamos cogitando como enfrentar um déficit de 159 bilhões de reais, não é só cortando passagem aérea diária e hospedagem. É claro que nós vamos ter que discutir esse subsídio. Alguns são válidos, né, necessários até, como as isenções fiscais, outros não, mas eu acho que tem que se passar um pente fino nisso. Bom, da indignação, a meu ver, dos brasileiros em relação não só ao Estado, mas à corrupção, com dados de 3 pesquisas relativamente recentes. Em primeiro lugar, uma pesquisa da CNI, em que mostrou que, quando se indaga do cidadão brasileiro quais são os principais problemas, né, do país, ele, até então, né, costumava dizer, quer dizer, que era, enfim, saúde, educação, etc. Inclusive, a corrupção, ela estava em 6º lugar em 2011. Né? A corrupção agora fica em 2º lugar, né, logo após o desemprego. Desemprego, claro, porque nós estávamos ainda com essa taxa aí de 14 milhões, que agora, felizmente, está sendo regredida. Mas a corrupção aparece em 2º lugar e isso já mostra o quanto o brasileiro está preocupado com isso. Depois, algumas frases que eu achei interessante, que eles fizeram numa pesquisa dessa ideia Big Data e que colocavam a frase e perguntavam se o cidadão concordava ou não. Então, vamos lá. Alguém envolvido na Lava Jato ou qualquer escândalo de corrupção, mesmo que não esteja condenado, não merece o meu voto. Nós vimos que 57% dos brasileiros estão concordando com isso, quer dizer, não estão dispostos a votar em pessoas que estejam envolvidas em corrupção, ainda que elas não tenham sido condenadas. Uma outra frase interessante é que mostra o quanto os brasileiros estão insatisfeitos com os políticos. Eu gostaria muito, essa é a afirmação, para ver quem concorda ou não, eu gostaria muito de ver os cidadãos comuns, de fora da política, como professores, empreendedores, funcionários públicos, concursados, trabalhadores da indústria, profissionais liberais e outros muitos candidatos a todos os cargos de 2018. Quer dizer, a sociedade, 79%, quer pessoas novas, de fora da política. Porque nós já temos lá professores, empreendedores, funcionários públicos, mas, enfim, eles querem pessoas de fora da política, não é? Uma outra frase interessante, eu gostaria de que o próximo presidente do Brasil não fosse nem do PMDB, nem do PSDB, nem do PT, o que mostra um descontentamento com os principais partidos brasileiros. Quer dizer, isso também há uma preocupação, pelo menos os principais em tamanhos. 59% dos brasileiros não gostaria que o próprio presidente não fosse desse partido. Uma outra pesquisa interessante, que é recente também, agora divulgada tem pouco mais de um mês, né? Aprova ou desaprova? E aí, nesse caso, mostra a insatisfação não só com a corrupção, mas com o Estado, com a gestão, né? Porque, vejam, né? Em azul nós temos ali o percentual de pessoas que aprovam e em vermelho os que desaprovam. Quer dizer, então, começando pelo presidente da República, 93% desaprova, Aécio Neves, 91%, senador, Lula, 66%, João Dória, 52%,
Gilmar Mendes, 67, Carmen Lúcia, 47, Sérgio Moro, 37, de qualquer forma, né? Luciano Huck, 42, enfim. E aí tem uma relação completa, né, de pessoas, inclusive das mais diversas origens, né, profissionais. Ali vemos ainda governador Geraldo Alckmin, ali 73%, Rodrigo Maia, 72%, Gilmar Mendes, eu já tinha me referido, Marina Silva, 65%. Quer dizer, parece assim um descontentamento geral, não é só com os políticos, é com as autoridades, é com os governantes, né? Aqui tem mais a lista, Henrique Meirelles, 62%, né? E vai por aí afora. Bolsonaro, 56%, Paulo Scaff, enfim, há uma lista completa de pessoas. Deltan Dallagnol, que é um procurador, né, que está à frente da Lava Jato, de qualquer maneira, há aqueles 45% que desaprovam a atuação dele. Então, isso me dá uma ideia de que é muito grave, né? Porque um dos pilares da democracia, naturalmente, é o funcionamento das instituições, né, dos poderes, né? E há um descontentamento com todos eles. Eu acho que o combate à corrupção no Brasil, ele passa, em parte, pela mudança da legislação, e aí não exatamente todas aquelas 10 medidas, mas algumas daquelas 10 medidas me pareciam importantes, né? A prisão a partir da segunda condenação é um ponto que não deveríamos admitir qualquer tipo de discussão, mas o Supremo está querendo discutir isso. Estão questionando isso. Isso será gravíssimo se houver um retrocesso nesse sentido, porque eu acho que aquela prisão a partir da segunda condenação, ela mudou, digamos assim, a percepção de risco do corrupto, não é? E isso é que fez, então, de certa forma, alguns ficarem um pouco mais receosos, embora nem tanto, mas, de qualquer maneira, se isso voltar atrás, eu acho que vai ser um enorme retrocesso. A reforma do Estado é uma das, a meu ver, pontos fundamentais, inclusive o fortalecimento de alguns órgãos de controle, a mudança até de forma de designação de ministros para os tribunais de contas e, né, conselheiros dos tribunais de contas, porque aí nós estamos vendo que isso tudo passou ao largo, né, em todo esse processo de corrupção, quer dizer, onde estavam os tribunais de contas enquanto todo esse processo de corrupção acontecia, e mesmo essa degradação fiscal, né, que o país acabou submetido, e a ampliação do controle social. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esses pontos são fundamentais. Voltando um pouco para concluir em relação ao tema do próprio ciclo de debate do Instituto, eu acho que, de fato, faz-se necessário se repensar o Estado, né? Eu assim, rapidamente me lembro de poucas iniciativas, talvez que dê para nós contarmos na palma de uma mão, em relação a isso. A fundação do DASP, Departamento Administrativo do Servidor Público, na década de 30, né, feita por Getúlio Vargas, foi uma tentativa, inclusive até válida na época. Um grupo viajou mundo afora para tentar trazer para o país aquelas ideias do Fordismo, que é a época, né, de Henry Ford, né, que tinha, de certa forma, revolucionado ali o processo, a linha de produção, né, e a ideia era incorporar aquilo ao Estado brasileiro. Depois disso, nós tivemos ali Hélio Beltrão, mas muito mais preocupado ali com a desburocratização, né, do que propriamente com uma grande revisão do Estado, né. Depois tivemos ali o Ministério da Administração e Reforma do Estado, na época do Bresser Pereira, né, que também procurou fazer alguma coisa. A meu ver, ali, onde houve um erro, quer dizer, eu entendo até a boa intenção dele naquela ocasião, era juntar a reforma do Estado com o orçamento. Hoje em dia, toda essa área que diz respeito, né, a recursos humanos, inclusive a logística, isso tudo está dentro do planejamento. E dentro do planejamento, o orçamento é tão poderoso, digamos assim, que muita gente nem sabe que essas áreas, digamos, meio, estão ali também dentro do planejamento. Elas acabam, digamos, soterradas, né, por aquele assunto que é muito mais importante. Então, eu acho que é preciso se discutir esse assunto. Eu acho muito oportuno esse ciclo de debates que o Instituto organiza e espero, sinceramente, que esses assuntos, esses temas, eles sejam exaustivamente discutidos em 2018, durante as campanhas eleitorais. Eu acho que nós só vamos realmente modificar esse país, eu repito, com a reforma do Estado e com a ampliação da participação da sociedade em relação à gestão pública. Muito bom, muito obrigado. Brilhante. Um prazer. Eu já estava indignado, fiquei mais ainda. Sim, não, é revoltante. É revoltante, de fato, é revoltante. Nós estamos convivendo dia a dia com esses números, né? Quer dizer, por um lado, a crise fiscal com a gravidade que ela está, né? E, ao mesmo tempo, você vendo que não há essa consciência, né, eu diria, dos três poderes. Quer dizer, parece que tudo caminha de uma forma, né, sempre como se nós ainda estivéssemos vivendo aquela época de vacas gordas que já estão longe, né?
Mas mesmo na época de vacas gordas, isso é um absurdo. Sim, exatamente. Perfeito, Eduardo. Acho que nem naquela época seria admissível isso, né? Vamos lá. Eu queria fazer alguns lembretes. Primeiro, queria agradecer o apoio institucional de todas essas entidades que estão participando junto conosco. Eu queria fazer um lembrete. Quem está nos assistindo em casa, quiser fazer alguma pergunta, entre em contato com o Instituto, mande a sua pergunta para, ao término uma rodada nossa aqui, se tiver perguntas dos nossos ouvintes, nós faremos aqui ao Gil. Eu vou fazer uma rodada, mas vocês vão me permitir, aproveitando ser o presidente do Instituto, deixa eu fazer a primeira pergunta. Ô Gil, veja bem, a indignação você sente, em geral. Você vai em qualquer roda de amigos, vai tomar uma cervejinha com os amigos, todo mundo está indignado. Você deu uma visão clara e muito transparente da situação na área federal. Mas isso existe nos estados e existe nos municípios. Aí um membro da Associação Comercial, representada aqui pelo PELA, um membro do Instituto de Engenharia, representado aqui por nós, aqui por mim, se reúne numa cidade do interior, pequenininha, em qualquer cidade do Brasil, e eles têm os problemas municipais. A minha visão é que a solução do Brasil passa por um esforço coletivo. Não é de contas abertas. Nós queríamos ter contas abertas em todos os municípios do Brasil. O que essas 2, 3, 4 pessoas podem fazer dentro do seu círculo, dentro dos seus limites, dentro das suas limitações? O que eles podem fazer para ajudar a gente? Tem alguma contas abertas, tem alguma cartilha? Como é que se faz isso? Olha, realmente o que nós temos observado, eu acho que isso é um fato positivo, talvez seja o legado positivo de todos esses escândalos, né? É um crescimento muito grande de entidades que atuam como observatórios sociais. Hoje em dia já são mais de 100 no Brasil, né? O que ainda é muito pouco em termos do tamanho do país, mas de qualquer maneira, observatórios que estão sendo criados, né, com esse intuito de estar ali acompanhando o que está acontecendo com a prefeitura, né, e fiscalizando licitações, que é alguma coisa fundamental, discutindo despesas, inclusive com item a item do que a prefeitura tem comprado, né. A meu ver, o mais atuante hoje no Brasil é o Observatório de São José, em Santa Catarina. Eu acho que é até um modelo a ser seguido, né, por outros que desejem participar disso. E o cidadão, quer dizer, eu percebo, inclusive a própria associação comercial tem um trabalho interessante, que é de causar também uma indignação com o impostômetro, né? Sei também que eles trabalham sempre procurando também criar uma espécie de um gastômetro ali, para que em todos os municípios do estado se possa ter uma noção de aonde o gasto está sendo feito. Porque hoje em dia, Eduardo, isso de certa forma já é possível legalmente, né? Quer dizer, justamente por conta dessa lei complementar 131, que foi uma emenda à lei de responsabilidade fiscal, todas as prefeituras teriam que colocar na internet, por exemplo, colocar o cidadão entrar hoje e conseguir saber o que a prefeitura comprou ontem, qual foi a quantidade, qual foi o valor que ela comprou, de quem comprou. Isso tudo tem que estar franqueado ao cidadão. Só que o que se percebe é que muitos portais, quer dizer, são medíocres, né, outros nem sequer existem, e aí se torna difícil esse trabalho desse controle social. O que nós sempre recomendamos é o seguinte: como já existe, né, de inúmeros observatórios e entidades atuando nesse sentido, para que não haja até uma sobreposição, antes de atuar, verifique se na sua cidade já não existe algum movimento nesse sentido. Porque se você fortalecer movimentos que às vezes já existem, isso até, de certa forma, é positivo. Outra coisa é o cuidado, né, que o cidadão acaba tendo que ter num país que isso ainda é, de certa forma, visto como alguma coisa não muito comum, né? Ao contrário do que acontece no exterior, em que você tem as watchdogs atuando com uma influência marcante, né, na vida pública da Europa, dos Estados Unidos. Mas aqui não é assim. Por exemplo, eu vi agora recentemente um episódio de um cidadão que conseguiu criar um observatório, até com o nosso auxílio, né, na sua cidade. E o que acontece? Na sua cidade tinha uma grande empresa estatal e logo ele foi chamado pela direção da empresa e disseram o seguinte: olha, esse seu trabalho está nos causando problemas. Quer dizer, a prefeitura, nós temos um bom relacionamento com a prefeitura e o que você está fazendo está, né? Então você vai ter que optar
Ou você continua conosco, ou você, né, vai para esse observatório que você criou. Quer dizer, então ainda há dificuldades, às vezes, para o cidadão participar. Mas eu acho que nós temos que insistir. Não é? Eu acho que já há esses mecanismos de fiscalização. A Lei de Responsabilidade Fiscal já traz uma quantidade enorme de informações, isso desde 2000. Tivemos essa lei complementar, que é a dos portais, e temos a LAI, em que você pode fazer uma solicitação e o Estado tem 20 dias para responder, prorrogáveis por mais 10, se não responder, está sujeito a sanções. Então, eu digo, o aparato da legislação para que a fiscalização exista, ele já acontece. Mas eu penso o seguinte, é difícil a gente imaginar que o médico chegou em casa numa sexta-feira e disse para a esposa, olha, eu não vou jantar agora não, por favor, não sirva o jantar, porque eu vou fiscalizar a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. É difícil imaginar isso, né? Mas eu acho que o que acontece, e isso foi a experiência mundial, é que vão surgindo entidades, né? Elas vão se apoderando, digamos assim, dessas informações. Eu acho que a associação comercial ela pode desempenhar um trabalho excelente, já desempenha, talvez possa até ampliá-lo, digamos assim, para que efetivamente haja um controle social. Porque o político, a autoridade, ele muitas vezes ele não age por índole, ele age por temor. Né? Quando surge uma entidade desse tipo na cidade, ele passa a agir com muito mais cuidado. Muito bom. Pela, a palavra está com você. Obrigado, Lafraia. Realmente, depois das palavras do Gil, a gente fica muito preocupado, porque determinadas coisas a gente não lembra diariamente, mas quando você as levanta, a gente fica realmente preocupado. Eu comecei a refletir, enquanto você estava falando, que, naturalmente, desde o início do Brasil, desde a colonização pelos portugueses, nós tivemos esse tipo de característica. Um Estado, em geral, naquela ocasião dos portugueses, dissimulado e autoritário. Depois, ao correr da história, quando a capital foi para Brasília, nós tivemos aquela dificuldade de levar pessoas para lá, então foi dado àquelas pessoas umas determinadas benesses que continuam até hoje e se ampliaram. Isso é altamente preocupante, porque o que foi ocorrendo naturalmente foram aquelas benesses dadas nunca mais voltam atrás e nunca voltam ao estado original. Isso acontece até hoje. Quando se fala de reformas, qualquer um de nós está escutando falar de reformas há vários anos, há vários governos. Não saem essas reformas. Não sai por quê? Porque não tem interesse na classe política de que elas sejam aplicadas. É a questão da Previdência, a questão do outros. Quando você fala de salários que você colocou, é uma coisa muito difícil, porque quem vota os próprios salários, quem altera os salários e os benefícios, são os próprios para eles mesmos. E daí, então, não tem jeito de se fazer de outra forma. E tem uma coisa que eu acho que foi criada nesse país, que é a tal história da isonomia. Então, você tem isonomia no tribunal e isso se reflete para todos os municípios brasileiros. E dentro disso, ainda, quando se falou em municípios, nós temos 5.000 e poucos municípios no Brasil, e acabaram sendo criados em todos esses municípios uma Câmara de Vereadores, secretários, etc. E os salários deles foram lá para cima. Tem vários municípios que todo o orçamento do município serve somente para pagar a classe política que ali está. E eu acho que isso precisaria ser repensado. Outra coisa que eu coloquei aqui também, quando você estava falando, eu pensei no BNDES. BNDES que teve grandes aportes do executivo, do governo, para desenvolver firmas brasileiras, que a ideia é muito boa e viria dentro de bancos de desenvolvimento que a gente tem. De fato, ele fez contratos com o exterior, mas com países ideologicamente ligados e dando trabalho para empresas as quais todos hoje nós conhecemos, que estavam também ligadas a alguém do governo. Então, isso é altamente preocupante e esses contratos todos a sociedade desconhece, porque levaram o carimbo de secretos. Então, nós não temos conhecimento. Nós estamos tomando conhecimento agora de uma maneira bastante difícil de ser colocada. E acho também que com o advento do Lava Jato, com as coisas que estão acontecendo aí no judiciário,
a população ficou um pouco mais interessada com o que acontece na política em geral, porque ninguém acreditava que algum político ou algum homem de influência pudesse ser condenado e preso. Hoje em dia nós estamos vendo que isto ocorre. Isso seria necessário quando você apresentou aquele inconformismo da população com os nomes lembrados para serem votados, que também a população brasileira lembrasse de não levar esses próprios nomes novamente para o governo. Acho isso difícil. Por causa da pouca instrução de uma grande maioria do eleitorado brasileiro. Mas quem coloca esses políticos lá somos nós. Exatamente. E a Câmara, o Senado, reflete a população brasileira. E nesse reflexo nós temos que contornar esta situação. Então, Gil, como você tem tantas informações essas que nos deixam realmente surpresos quando você coloca, qual que, no seu entender e no entender da sua organização, qual seria um meio de se contornar isto, fazendo com que a população fique mais ativa, cobre mais dos políticos e, afinal, participe mesmo da política nacional e não seja alienado, porque aqueles que lá estão fazem a seu bel prazer sem dar satisfação. Vide, neste momento, a questão da reforma política, que põe, tiram, faz, e não existe nenhuma manifestação por parte da população a favor ou contra, coisa que deveria haver. Então, seria esta a minha colocação. Pera, eu concordo plenamente com todas as suas colocações, em gênero, número e grau. Eu acho que, de fato, há muito pouco que possamos esperar, né, do atual Congresso, ainda mais esse que está encerrando aí o seu mandato, né, agora no ano que vem. Acho que eles realmente não vão legislar contra a causa própria, né? As reformas não acontecem porque cada um pensa na reforma olhando para a sua situação pessoal, né? Se aquilo lhe favorece, ele é a favor da reforma, se aquilo prejudica, ele é contra. Isso, inclusive, fica sendo maior até do que os partidos, os 35 partidos, por absurdo que seja, né? E tem outros tantos esperando para serem agora criados, né? Então, esse conjunto, né, de privilégios, você bem lembrou, alguns que vêm desde a formação do Estado brasileiro, o patrimonialismo, o colonialismo, né? Eu acho que isso tudo também nos marcou, de certa forma. Tem frases de Rui Barbosa que mostram o quanto isso tudo já nos incomoda, né? Que ia chegar o momento em que o cidadão ia ter vergonha de ser honesto, né? É uma frase marcante do Rui Barbosa no meio de todo essa... Então, eu acho que eu concordo com tudo que você disse e, sinceramente, eu não sei, nós vemos sempre o mundo, né, muito pela nossa própria janela, né? Eu estou há 12 anos lidando, de certa forma, com o Estado, mas sob o olhar de uma sociedade, né, não governamental, né, e dos contatos que isso nos gera com outras entidades semelhantes, né? E eu acredito muito que essas mudanças elas têm que passar por essa participação maior da sociedade, né? Por isso é que esse trabalho nosso ali, formiguinha, eu digo até o nosso porque a associação comercial também faz isso, aquele impostômetro, meu Deus, né? Ele cria uma consciência, né? Então eu acho que esse nosso trabalho, que às vezes parece que não tem muita escala para mudar o país, mas ele tem que continuar, né? Ele tem que continuar porque o cidadão tem que ir aos poucos, né, sabendo do que está acontecendo, né? Essa semana, por exemplo, eu fiquei assim, aliás, essa semana não, ontem, né, exatamente, nós passamos a ter no Facebook 80 mil seguidores, quer dizer, discutindo um assunto que não estamos falando de futebol, nem de moda, nós estamos falando de orçamento, né? 80 mil seguidores é algo relevante, né? Tivemos uma postagem falando sobre corrupção que essa impressionou até o próprio pessoal do Facebook. Nós tivemos 13 milhões e 800 mil pessoas alcançadas numa postagem. 13 milhões e 800 mil pessoas alcançadas. Então, eu digo, às vezes dá aquela decepção, aquela sensação de que aquilo que a gente está fazendo não tem muita importância, mas aí liga alguém de uma cidade do interior pedindo uma ajuda para formar uma organização não governamental, e a gente, então, aquilo recarrega um pouco as baterias, e eu acho que esse trabalho ele tem que continuar, não é? Tem que ter o apoio, naturalmente, de entidades de porte maior, e aí a associação comercial, eu acho que ela pode também, eu tenho o maior prazer, né, no que nós pudéssemos interagir, até mesmo, né, sobre essa situação de poder a associação estar ali até fomentando, né,
esse acesso à informação, detalhando essa... Mas, enfim, eu acho que tudo passa pela intensidade da participação da sociedade em relação a toda essa gestão pública. Eu acho que se a sociedade tiver uma intensidade maior, nós poderemos ter mais chances, né, de modificar. Porque, como eu digo, o político muitas vezes ele não age por índole, ele age por temor das próximas eleições. Né? Quer dizer, quando ele percebe claramente a indignação da sociedade, ele reage. Por exemplo, tudo isso que está acontecendo em termos da Lava Jato, ela decorre de leis que surgiram, a meu ver, por descuido, 2 meses depois das manifestações, né, de que levaram 2 milhões de pessoas às ruas. Né? 2 meses depois, certamente eles quiseram dar uma satisfação pública e soltaram ali uma legislação e ali tinha claramente exposta a delação premiada. Né? A delação premiada ela foi algo que tem uma importância enorme porque ali né, você puxa uma pena e vem um pavão. Né? Então eu acho que ali ela tem uma importância enorme. Né? E além do mais, quer dizer, o próprio Supremo ousou, né, de determinar a prisão em segunda instância, o que, a meu ver, é absolutamente necessário, né, até em respeito à justiça de instâncias inferiores, no meu modo de entender, né? E isso também mudou essa perspectiva de risco do corrupto, o que é muito importante. Então, eu acho que nós precisamos continuar trabalhando com essa situação. Quer dizer, muitas vezes pensamos, vamos organizar, como o Instituto está fazendo, um debate, discutindo o Estado. Né? Tem poucas pessoas que podem estar participando pela internet, mas algumas que estejam participando, de repente, passam a integrar esse exército de beija-flores, né? Que com a água no bico tenta apagar o incêndio da floresta. O que o Instituto de Engenharia está tentando fazer é justamente isso. Pegar o belíssimo exemplo do Contas Abertas, do seu exemplo, e transmitir para todo mundo. Criar um efeito multiplicador. Sim. Isso pode, com Associação Comercial, Instituto de Engenharia, 15 entidades aí que estão nos apoiando, cada uma delas vai divulgar para os seus quadros e, de repente, a sociedade... É fácil. Por exemplo, você criar uma entidade dessa, como eu digo, nós cansamos até de pegar, você quer um modelo, né, do Estatuto da Contas Abertas, você quer a ata de criação, quer dizer, você cria a entidade com muito mais facilidade. Operacionalizar já é um pouquinho mais difícil, né? Porque tem pessoas que têm que ter o tempo para trabalhar ali, entendam minimamente o orçamento do processo de licitação, mas eu acho que isso está funcionando. Eu tenho assim um exemplo que eu acho muito interessante, é de um cidadão no Paraná, Cir Carvalho, amigo meu, né? Ele é um especialista em licitação. Imagina, muitas vezes ele é até requisitado por prefeituras, porque ele chega, está tendo uma licitação na prefeitura, todas as pessoas ali comparecem, e o sujeito, então, eu estou representando a empresa tal, estou representando a empresa Y, estou representando a empresa Z, e aí chega nele ali, que ele está ali presente, não, e o senhor, eu estou representando a sociedade. E ele conhece a fundo o processo licitatório. E muitas vezes, quando aquilo começa, ele diz, eu gostaria de fazer uma colocação. E ele vai, às vezes, até orientando o processo da licitação. Então, muitas vezes, ele tem sido importado por prefeituras para que, olha, Cir, vem dar, por favor, uma analisada aqui nessa... E ele diz, olha, eu estou representando a sociedade, apoiado nos artigos tal da legislação que me concede esse poder. Então, eu acho que o Cir, claro, é um exemplo, um extremo de tudo isso, dando cursos, inclusive, para tentar fazer com que as pessoas entendam mais esse processo e possam também fiscalizar. Mas eu digo, a gente percebe que o que dá assim, uma ponta de esperança é ver que esse universo de pessoas com essa discussão está crescendo. Talvez através de iniciativas como a do Instituto, apoiada por tantas entidades importantes, e eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar para, não vai ser rápido, mas para tentar melhorar essa situação. Gil, eu acredito que essa colocação que você está dando agora represente a alienação da população durante muito tempo na participação política. Hoje, a população olha única e exclusivamente para o seu interesse. Não estou dizendo a população em geral, os empresários, de uma forma, eles estão preocupados com as empresas dele, a população está querendo trabalhar e ganhar o seu soldo para que possa sobreviver. Então, fica preocupado somente consigo. Perfeito. Isso é devido à alienação que nós passamos durante todo este período. Sim. Eu acho que alguns atribuem isso até à ditadura militar, os requisitos da ditadura militar, porque uma geração toda, né, acostumou-se a ter que lidar com o Estado, com aquilo que o Estado ordenava.
Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, nós já não podemos continuar culpando nem os nossos patrícios portugueses, nem os militares, né? Eu acho que nós temos que agir e eu espero que tudo isso que nós estejamos conversando possa nos levar, ainda que é uma mudança no navio, né? Na verdade, ali um grau que se mude ali no comando nos leva a um destino completamente diferente. André. Gil, parabéns pela iniciativa. O Instituto de Engenharia, que se considera uma entidade de cidadania, ele tem buscado fazer alguma coisa com menos alcance do que vocês, mas nesse sentido. O Lafraia promove muitos debates aqui dentro, no sentido de descobrir de que forma o Instituto pode contribuir. E tem uma coisa que você mostrou que me parece o elefante na sala. Nós temos um orçamento de 3,5 trilhões, onde 1,8 trilhão é de custo de rolagem da dívida. Nós temos 1,3 trilhão de custos vinculados, determinados pela Constituição. O que é possível fazer num Estado em que, por mais que você se esforce por analisar o desperdício, a tua margem de atuação é sobre 10%, que o ano que vem pode ser 9%, no ano seguinte 8%. Quer dizer, não está aí o nosso problema. Eu tenho dito para o Lafraia o seguinte: a engenharia depende de investimento. Sem investimento não há engenharia, não há infraestrutura para o Brasil. O Brasil tentou adotar um modelo de concessão e adotou naquilo que era viável. Depois PPP e está adotando naquilo que é viável. Vai chegar uma hora que o investimento não é viável para terceiros. Ele terá que ser feito pelo governo. Com que dinheiro? Então, a minha pergunta a você é a seguinte: tem jeito de enfrentar isso sem enfrentar aquelas duas rubricas mais importantes que você mencionou nas suas contas? Não tem jeito, André. Positivamente, não tem jeito. Eu acho que se nós não alterarmos essa composição da despesa primária, não é, em que 90% dessa despesa, de certa forma, é obrigatória, você não vai sair dessa situação. Porque não há, como você bem disse, por mais que você reduza, né, despesas discricionárias, e aí você, inclusive, está colocando em risco o funcionamento dos órgãos, porque aí falta passaporte na Polícia Federal, né? A Polícia Federal diminui investigações, a Polícia Rodoviária Federal, as universidades estão todas elas atuando em petição de miséria. Então você diminui, tenta conter, né, o crescimento, quer dizer, já não é nem para reduzir, é tentar diminuir o crescimento desse rombo, né, em cima de 10% da despesa. Então essa conta não fecha, né? E ao mesmo tempo nós não conseguimos passar no Congresso as reformas necessárias. E, diga-se de passagem, em alguns casos, por exemplo, ali no pessoal, eu diria que também, a meu ver, foi um grande erro fiscal desse governo, foi logo que, ao entrar, concedeu um aumento, um festival de aumentos para servidores públicos, que ele atribuiu a negociações antigas que já vinham, né, sendo entabuladas, né, com o governo anterior, mas o fato é que governo fraco saindo, governo fraco entrando, houve um festival de aumentos e agora, então, numa situação dramática, ele vai tentar postergar os reajustes de 2018, porque ele deu em 2016 reajustes, inclusive, escalonados, até 2019. Então, eu acho que não poderia ter sido dado esse reajuste, quer dizer, as despesas com o pessoal aumentaram, quer dizer, veja que aí é obrigatório até certo ponto, porque ele também podia não ter concedido esses aumentos. O salário do servidor público já é, em média, muito maior do que da iniciativa privada. Além do mais, não é, o servidor público ele tem a estabilidade, quer dizer, no momento em que você tem 14 milhões de desempregados, é claro que essa estabilidade já é uma vantagem por si só, não é? Então, eu acho que o governo também comete erros nesse sentido, mas, de qualquer maneira, por exemplo, a Previdência é emblemática. Inclusive, até, é claro, a gente espera que o país saia desse buraco, a economia retome minimamente o seu crescimento, até para que possamos ter uma arrecadação melhor e também, pelo lado da receita, diminuir esse rombo, não é? Porque até agora, justamente como você bem disse, está tudo caindo, sobretudo, nas costas dos investimentos. Quer dizer, se nós compararmos janeiro a agosto desse ano com janeiro a agosto do ano passado, janeiro a agosto do ano passado já era ruim, os investimentos do governo federal
caíram praticamente pela metade. Praticamente pela metade. Então, aquilo que já era ruim ficou muito pior, né? E o Estado está parado. E o empresariado privado também percebe isso, né? Quer dizer, se o Estado não investe, né? Se não há certeza se o presidente da República vai até 2018, né? Se não há certeza de quem entrará em 2018 e o que irá alterar na política econômica, enfim, eu acho que isso tudo faz com que o empresário se retraia naturalmente, né? Ele não vai colocar o seu dinheiro ali de qualquer forma numa situação de absoluto risco, né? Então eu entendo que é importante que nós consigamos sair desse buraco, ao que parece, estamos aí começando a sair, para que aumente um pouco a arrecadação. Agora, se não tocarmos, como você bem disse, naqueles 90% das despesas obrigatórias, né, nós não vamos sair desse buraco. Porque daí o que acontece? Você continua gastando muito mais do que arrecada. E aí, qualquer cidadão entende isso. Se você gasta mais do que você arrecada, você tem que se endividar, né? O país está tendo um endividamento crescente, essa dívida bruta, né, ela está crescendo de uma forma impactante, né? Já se comenta de poder chegar a mais de 90% da dívida bruta, quer dizer, na década de 2023, 2024, não é, se nada for feito, né? Inclusive é curioso que, por enquanto, a PEC do teto ela não está tendo nenhum efeito. Foi tão discutida, mas até agora não está afetando nada. Porque acontece o seguinte, a base era 2016, corrigido pela inflação passada, que era uma inflação mais alta, o teto para 2017 ficou até certo ponto alto. O que está limitando e colocando os órgãos nessa penúria é justamente a arrecadação. Porque daí, se você não arrecada e você não quer aumentar o déficit, você contém a despesa discricionária. E aí é que é o problema. O país está sofrendo porque essa despesa obrigatória cresce cada vez mais, a Previdência cada vez mais toma conta do orçamento e não sobra mais para os outros setores, Previdência e pessoal. Porque eu tenho feito alguns levantamentos que ficam interessantes. Quer dizer, as pessoas falam, Gil, faz um levantamento aí sobre a Polícia Federal. Fazemos o levantamento. O que acontece? A despesa, janeiro, agosto desse ano com janeiro, agosto do ano passado, cresceu. Mas cresceu? Mas a Polícia Federal disse que está completamente parada. Cresceu por quê? Porque a parte de despesa com o pessoal cresceu. Quer dizer, cresce a despesa com o pessoal e diminui o resto. Nas universidades, você também não vê nenhum funcionário de universidade, professor, reitor, enfim, quem quer que seja, dizendo o seguinte, olha, a situação está muito difícil, nós vamos, esse ano, vamos abrir mão do aumento salarial. Não. Quer dizer, então quando você vai analisar a situação da universidade, é curioso, porque a despesa com o pessoal cresce, as outras não. Quer dizer, então nós precisamos sair dessa situação que o Pella colocava, né? É cada um olhando para o seu umbigo, né? Para enxugar um rombo desse de 159 bilhões, eu acho que todo mundo vai ter que dar uma contribuição, que é o que nós estávamos aqui discutindo, e se isso não acontecer, se não trabalharmos em cima da despesa obrigatória, não há solução. Pois não, André. Está perfeito. Não posso discordar com... Alô? Não posso discordar de absolutamente nada do que você falou. Porém, o elefante continua na sala. A gente tem um hábito aqui no Brasil de achar o seguinte, a educação não vai bem, então vamos carimbar uma verba do orçamento, porque a gente imagina que é uma solução mágica. Põe dinheiro na educação, que aí ela vai bem. Não só ela não vai bem, como aqueles que se utilizam mal de verba pública vão passar a operar na educação. Então, esse é um problema, esse é o elefante menor. Sim. E o elefante maior? Aquele não há nenhuma proposta... Eu falando como engenheiro, como cidadão, eu não vejo ninguém abordar a questão da dívida pública. A dívida pública vai matar o Brasil. Ela representa 50% do orçamento. 50%. E representará mais, porque com os déficits, a solução de aumento de arrecadação é uma solução circunstancial. Resolve aquele ano, resolve o ano seguinte, mas a arrecadação em algum ciclo. A arrecadação em algum ciclo vai voltar a cair e o problema do déficit voltará a existir. E a gente continua a carregar uma dívida. O Brasil é um país em que não se investe, porque não sobra dinheiro para investir, porque o empresário não tem a segurança, mas também porque é muito bom investir na dívida pública. Porque aqueles 50% são ótimos. São um vício brasileiro que é mais forte que o desejo por investimento.
que a gente faz para enfrentar esse elefante? Olha, eu acho que essa situação de se reequilibrar, né, as contas públicas, né, ela é uma regra essencial. Né? Ela vale para uma família, para uma padaria, né, para uma indústria, para um comércio. Quer dizer, tem que se gastar dentro daquilo que se arrecada. Né? E então, esse desequilíbrio, eu acho que tem que ser, pelo menos, contido. Né? Isso, a meu ver, é um passo fundamental. Né? Mas nós percebemos essa dificuldade de conter. Né? Você disse muito bem, quando você falava da vinculação, né, que no Brasil é a solução, me lembrei do fundo penitenciário. Né? Alguém na década de 90 disse, olha, só vamos resolver o problema penitenciário vinculando recursos. Porque se você tiver que escolher entre educação, saúde e um presídio, claro que você vai botar na educação e saúde. Então criaram o fundo penitenciário, 3% de todas as loterias, né, mais 50% das custas processuais, né, contra a União. Então o dinheiro entra semanalmente. Nós jogamos na loteria, o fundo penitenciário está sendo abastecido. Mas aí o que acontece? Esse fundo, ele entra, é contabilizado como fundo penitenciário, mas não é gasto. Quer dizer, é contabilizado, mas não há como gastar, porque daí a situação fiscal se agrava. Então, resultado, eu já vi, inclusive, textos dentro do Ministério da Justiça dizendo assim, não há espaço fiscal para a utilização desses recursos. E aí nós estamos vendo essa crise, inclusive penitenciária toda, com mais de 2 bilhões contabilmente dentro do fundo penitenciário. Claro que ninguém nunca vai pegar isso daí, ó, me dá aí os 2 bilhões que eu tenho aí no fundo. Esse dinheiro é um esqueleto, né? Mas então eu acho que a vinculação não resolve. Acho também que nós estamos vivendo, né, de arrecadações, receitas extraordinárias, né? Esses refis sucessivos, a meu ver, também são um absurdo, porque você vai acostumando o sujeito a não pagar, porque ele sabe que futuramente vai vir um refis, né? Que ele não vai pagar. Ele não vai pagar. Ele não vai pagar. Exatamente. E eu acho, quer dizer, que, inclusive, aí chega nessa outra aberração de você ter uma discussão de um refis dentro do Congresso Nacional, em que vários dos parlamentares que estão ali discutindo, ou eles próprios devem, ou as empresas deles devem. Então, são situações assim absolutamente anormais, esdrúxulas, né? E eu acho que repensar o Estado, ele é importante, porque eu acho que a privatização não é só porque agora o governo está precisando de mais recursos e vai arrumar alguma coisa privatizando uma estrada ou fazendo uma concessão, uma outorga, ou lá o que seja. Eu acho que é para dar mais eficiência ao Estado mesmo, né? Então, eu acho que essa discussão sobre repensar o Estado, até para que, se nós formos, né, por exemplo, a perspectiva agora de equilíbrio das contas públicas, né, é 2023. É com isso que está se trabalhando. Quer dizer, receita e despesa equilibrados em 2023, se forem sendo adotadas medidas corretas a partir de agora. Bom, enquanto isso não acontece, a dívida aumenta. Quer dizer, a estimativa é essa, mais de 90% do PIB, né, no início da próxima década. Né? Então, essa dívida crescendo, isso vai virando uma bola de neve. Né? Quer dizer, ainda que você consiga diminuir a taxa de juros, é interessante, né? Porque você diminui a taxa de juros, mas, por outro lado, a dívida cresce tanto, né, que no final a despesa acaba aumentando. Isso é uma curiosidade. Né? Quer dizer, mas o juro não diminuiu? Diminuiu. A Selic não baixou? Baixou. Mas e daí? Mas a dívida está crescendo? Não é? Quer dizer, pode ser um percentual menor incidindo sobre um montante maior. Então, eu acho que tem que se levar a sério isso. Por isso que eu imagino, será, né, André, Pela, Eduardo, será que isso vai ser mesmo um tema que vai ser discutido nas próximas eleições? Ou isso vai ficar restrito assim a um grupo de pessoas que de vez em quando se encontram, né? Porque, ou será que nós vamos passar por aquela discussão, como foi das eleições passadas, né? Em que de um lado dizia que estava tudo maravilhoso, não, está tudo bem, não tem crise, não tem nada, né? O outro tentava colocar a crise, né? E politicamente aquele que dizia que as coisas estavam ruins levava até desvantagem, né? Porque era mais fácil aceitar que estava tudo bem. Então, eu digo, eu não sei até que ponto, eu tenho uma grande curiosidade se essa situação dramática fiscal que nós estamos, inclusive, como nós também já dissemos, estados e municípios, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, não conseguem nem mais pagar salários, Minas Gerais também numa situação dramática. Então, eu quero ver se isso vai ser discutido, ou se a gente vai continuar falando sobre fatos que não têm nenhuma importância, digamos assim, sob o ponto de vista verdadeiramente da crise brasileira. Veja bem, eu tenho falado muito aqui no Instituto. Primeiro, eu tenho cobrado os engenheiros, eu acho que vale para todas as entidades. Nós não temos que falar mais. Eu não tenho que falar como engenheiro, eu tenho que falar como cidadão. O problema nosso não é localizar na engenharia, o problema nosso é estrutural. E em todos os eventos que nós fazemos aqui, eu falo o seguinte, Pela, eu estou cansado de ir em reuniões, escutar discussão de temas importantes
termina a reunião, cada um vai para sua casa, cuidar dos seus problemas e não acontece absolutamente nada. Daí 3 meses, 6 meses você vai, a discussão é a mesma. Então hoje, quando nós nos pusemos a colocar o tema e debate a eficiência do Estado brasileiro, é para motivar a sociedade a participar. Até porque contas abertas, com todos os méritos dela, sozinha não vai resolver nada. Tá certo? Precisa centenas e talvez milhares de contas abertas no então, país. O que nós estamos aqui tentando é estimular os sócios do Instituto de Engenharia, entidades ligadas à associação comercial, estou vendo aqui Sinaenco, Secov, Sinicef, uma porção de entidades. Se houver uma mobilização da sociedade, nós podemos ter uma esperança. Se não houver essa mobilização, eu fico muito descrente. Então, vamos, todas as entidades que estão nos ajudando, vamos tentar criar um efeito multiplicador. Nós temos que ter milhares de contas abertas. Exatamente, é assim que esperamos. Chegou uma pergunta de uma internauta, Roseli Alcântara. Também faz uma pergunta difícil de ser respondida, mas vamos lá. Como resolver a questão da previdência em um país que está envelhecendo e não gera emprego para pessoas com mais de 50 anos? Qual seria o melhor modelo? Olha, eu acho que a Previdência, a discussão passa, inclusive, por uma regra que abranja todos os segmentos, né? Em primeiro lugar, a questão da idade, ela é fundamental, a meu ver, porque realmente a média de aposentadoria com 53, 54 anos, ela não pode continuar. Quer dizer, o país está envelhecendo, quer dizer, a cada vez nós temos menos jovens para pagar essas aposentadorias que, em média, tem acontecido com 53, 54 anos, né? Acho que passamos por uma discussão da aposentadoria do setor público, dos militares. É importante que se diga que talvez seja assim, percentualmente, aqueles que, entre o que arrecadam e o que pagam, né, acaba tendo uma diferença muito grande. É claro que há argumentos, né, de que eles estão numa situação excepcional, podem ser removidos se tiver uma guerra. Eu entendo esses argumentos, mas eu acho que tem que ser discutida a questão dos militares. Mesmo as aposentadorias especiais, né, por exemplo, até mesmo para os professores e professoras, eu acho que isso tem que ser discutido. Quer dizer, o professor e professora tinham uma aposentadoria especial porque, inclusive, tinha aquele problema da insalubridade do giz. Isso é um dos argumentos. O giz já não acontece mais, né? Eu acho que a gente já nem vê mais escolas em que você tem o giz. Então, assim, homens e mulheres, não estamos falando de igualdade, quer dizer, então eu entendo que isso tem que ser discutido de uma forma ampla, né? Mas o problema é que cada um só quer discutir isso olhando o seu próprio umbigo, né? Quer dizer, os militares não admitem passar dessa discussão, os servidores públicos alegam que também já pagam, né, por isso, e que até mais do que, digamos assim, aquilo que é pago pela iniciativa privada. Enfim, todos discutem, mas não se chega a um consenso, né? E há anos esse assunto, como bem disse o Pella, ele é levado ao Congresso, quer dizer, não é a primeira vez que está se querendo discutir a reforma da Previdência, né? Acaba que do conjunto sai uma reforma pífia, não é? Quer dizer, e aquilo ali, então, se empurra essa situação com a barriga. Eu acho que é gravíssima, até porque aqueles números ali nos mostram, não é só o impacto na despesa primária das despesas de benefício previdenciário urbano-rural, inclusive dos servidores públicos, né? Então eu acho que isso tem que ser discutido de uma forma ampla, mas não vejo condições. Eu acho assim, o diagnóstico está pronto. O problema é que falta condições políticas para que as medidas necessárias sejam implementadas. É isso no Brasil, não falta diagnóstico. A meu ver, né, André, diagnósticos já existem em profusão. Precisamos tentar condições políticas para que isso aconteça, mas não creio que isso seja assim claramente visível a curto prazo, com um país tão dividido como nós estamos e com tantas incertezas e turbulências, até morais, né? Viu? Quando o André colocou a questão da obrigatoriedade ali, colocou muito bem a questão dos juros e daquele 1,3 trilhões que tinha, que são obrigatórios. Isso tem que passar por uma reforma constitucional. Daí nós voltamos ao problema político deste país, que eu acho que é o grande entrave que nós temos, porque o problema econômico é consequência do problema político. Todos os grandes temas, desde que foi redemocratizado depois da entrega dos militares
aos políticos, o governo, todos esses grandes temas não foram discutidos, foram sempre, usando uma expressão popular, foram barrigados. Quando o presidente Lula foi discutir a questão da Previdência, ele chegou à conclusão que aquilo não tinha que ser modificado porque atendia o social. Mas depois o social que a gente vê com essa questão da Previdência, na realidade, é uma grande transferência de renda que está fazendo o setor privado para o setor público. Exatamente. É muito maior do que a transferência de renda que ele fez, porque os tantos milhões de trabalhadores da iniciativa privada trabalham para pagar o salário dos setores públicos. Todas as outras grandes reformas foram sempre barrigadas. E a gente está trabalhando em cima da reforma eleitoral, mas eu acho que tem que ser estudado a fundo a reforma política, se mudar o sistema político, se mudar a forma com que está, desde as divisões entre os senadores de estados, quantos tem, etc., e uma diminuição da máquina política, igual 500 e tantos deputados, diminuir isto, senadores da mesma forma. E eu acho que esta é uma bandeira que a gente tem que enfrentar e tem que colocar, porque sempre quando tem um problema, não está acontecendo agora porque a sociedade se rebelou, aumenta-se impostos. Sim. Impostos, 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 sempre para cobrir a máquina pública. Sim. Então, eu acho que, dentro da transparência que você tem, etc., deveria abrir um espaço para essa questão política, para que isso seja discutido, seja colocado às claras. Lafraia, parabéns pelo debate que você está levantando, mas eu acho que também dentro disto nós acabamos discutindo economia, nós acabamos discutindo coisas de interesse geral, é claro, mas estes temas dependem de políticos, de reforma política. Sim. Se nós não colocarmos isso na pauta diária, os jornais não colocarem, as televisões não colocarem, nós não saímos disso, Gil. Eu ontem até, foi curioso, Pela, porque ainda ontem eu vi o Senado coloca ali umas enquetes, né? Para que o cidadão se pronuncie, tentando criar uma interação, naturalmente, entre o Senado e a população, até porque eu não acredito que aquela enquete tenha algum peso dentro da casa, né? Mas ainda ontem eu via qual era a enquete que está sendo a mais disputada, a mais votada, a que tem interessado mais aos cidadãos a redução da quantidade de políticos. Tem pelo menos umas 5 propostas no Congresso Nacional se reduzindo a quantidade de parlamentares, né? O que acontece é que eles não legislam, quer dizer, contra o interesse, né, próprio. Eles sabem que a eleição vai depender muito mais, eventualmente, de recursos, né, da força ali, daquela oligarquia que já existe ali no Estado. Quer dizer, muitas vezes estão ali um pouco se lixando para a sociedade, como um deles se expressou nesses termos, né? E não se consegue, né? Quer dizer, eu digo, só uma pressão muito forte da sociedade, como foi aquela lá daquela movimentação de 2 milhões de pessoas na rua, que gera algum tipo de impacto, né? Mas não é fácil, né? Toda hora você colocar 2 milhões de pessoas na rua, não é? E aí, a cada vez que você tenta uma manifestação e essa manifestação ela já não conta com apoio, seja porque a sociedade está cansada ou porque está desesperançosa, né? Porque abraça um prédio público, abraça o Congresso Nacional, mas não adianta nada, não é verdade? Então, tudo isso vai causando uma certa decepção e a pessoa diz, não adianta nada, eu vou para a rua, perco ali o meu domingo, né? E não adianta nada. Mas eu acho que nós vamos precisar mesmo, né, de que a sociedade ela se interesse para que pressione a classe política, né? Porque, como eu digo, tudo depende de decisões que passam necessariamente pelo Congresso Nacional. Como disse bem o Pela, né, ali nós só temos uma situação comum, né? Nenhum deles entrou pela janela, né? Isso é que é o mais preocupante. Né? Todos eles foram lá colocados por nós. Inclusive em Brasília, até com pessoas, hoje em dia é comum, a antipatia, né? Deixa eu falar, não foram todos colocados, porque tem aqueles senadores suplentes, que estão lá, suplentes que não foram colocados. E não foram colocados. O suplente veio ali de carona, outro absurdo. Tinha que mudar. Então eu digo assim, isso é uma aberração, né? Quer dizer, a quantidade de parlamentares, a maneira como eles se portam
inclusive assim como nós vimos, inclusive, numa madrugada, rasgar, né, as 10 medidas, eu digo, não concordava com todas as 10, quero deixar claro, mas de qualquer maneira, as medidas tinham que ser discutidas. Né? Você faz um trabalho do qual nós participamos para coletar 1.600.000 assinaturas, e aquilo numa madrugada é rasgado. Quer dizer, então, é frustrante, inclusive, essa situação, né? E aí o cidadão, então, começa a se afastar um pouco e aí ele se sente até mais à vontade, como agora estão, para discutir, né, situações de mudanças que, no final, os protejam dos efeitos da própria Lava Jato. Né? Então, eu assim estou muito preocupado, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente importante, em que nós podemos ter avanços, mas também podemos ter enormes retrocessos. Né? E isso depende muito da participação da sociedade, e nesse momento a sociedade está, de certa forma, agora, né, um pouco mais, assistindo um pouco mais de longe, até porque eu acho que não existem assim manifestações que unifiquem, né? Porque muitas vezes o sujeito, ele pode até estar ali no Fora Temer, mas ele não quer o voto a Dilma, né? Ele não quer o Bolsonaro, ele não quer, quer dizer, enfim. E aí não tem como levar todo mundo para a rua, já que as opiniões são diferentes, né? Eu tenho visto esforços assim desses movimentos que nós conversamos, né? Como eu Vem para a Rua, por exemplo, né? Mas a dificuldade é um pouco essa, porque não há um discurso unificado. Aí a sociedade se coloca numa posição, né? Então eu espero que as próximas eleições gerem um ambiente um pouco mais, né, um pouco melhor para que esses temas sejam discutidos. Inclusive uma reforma política da qual a sociedade participe. Né? Porque não é possível que eles estejam lá discutindo, sobretudo lá se vai ser 3,5 bilhões, quanto vai ser o fundo partidário, né? E situações ali que harmonizem de uma forma que tudo permaneça como está. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, André, uma última rodada aqui para nós encaminharmos para o fechamento. André. Gil, Pella também, Lafraia, eu acho que essa é uma pergunta para todos, é mais uma colocação. Primeiro elefante foi aquele, na minha visão, um elefante muito grande. E eu sei que a questão, por exemplo, da dívida não tem uma resposta fácil, mas ela é um problema per se. Ela sozinha é um problema. Tem um segundo problema. Nós não vamos aprovar propostas de reforma efetivas com este Congresso. Nós não vamos. Cada vez que vai uma reforma, ela é submetida ao interesse político do momento, à conveniência, aos fatos publicados nos jornais, a quem foi preso, a outras brigas que aparecem, e o pior é que o pouco que passa com meia dúzia de emendas que descaracterizam completamente aquilo que foi proposto. Então, esse Congresso ele tem exatamente o perfil que o Pella acabou de descrever, olhar para o próprio umbigo. Isso é parte, é consequência, nós colocamos, ninguém entrou pela janela, mas é parte do nosso problema cultural. Como é que a gente enfrenta este elefante maior ainda? Será com uma constituinte? Será não colocando nas mãos deste Congresso coisas tão importantes como uma reforma política, como uma reforma tributária, como uma reforma uma trabalhista que foi feita, eu acho que muito aquém daquilo que seria necessário, uma previdenciária, porque eu acho que todos nós temos o direito de não ter nenhuma esperança de que essas ferramentas importantes sejam aprovadas por esse Congresso, ou pelo que o sucederá se ele for eleito da mesma forma. Eu realmente também compartilho com você essa opinião, acho que é de todos nós, não tenho nenhuma expectativa de que alguma coisa possa acontecer, né, com esse Congresso que aí está. Receio também que as mudanças, né, no próximo ano não sejam aquelas que nós desejaríamos, né, até porque tudo é construído de uma forma para que essa estrutura permaneça. Né. De fato, é muito difícil para um cidadão, como nós estamos dizendo ali, o sujeito tem 85 assessores, quer dizer, concorrer por um cargo de Senado com um sujeito que passou 8 anos, né, fazendo campanha e com dezenas de cabos eleitorais atuando, é sempre muito difícil. E com dinheiro de emenda parlamentar, que ele diz, eu trouxe para a minha cidade, eu fiz, eu aconteci. Quer dizer, é dinheiro público, né? Não é dinheiro, o dinheiro não era dele, não foi ele que trouxe. Mas, enfim, eu acho que mudar essa situação é muito difícil. Quer dizer, a gente fica desejando a renovação da política, né? E eu acho que isso é possível que aconteça. Não sei quais serão as consequências,
Mas essa indignação da sociedade, isso pode, em certos casos, né, levar ao surgimento de pessoas, realmente como o pessoal pretende, de fora da política, né? Tem alguns nomes aí, que eu digo, é sempre importante, eu menciono nomes, né? Por exemplo, o juiz Marlon Reis, que foi o autor da ficha limpa, resolveu se candidatar, né? É uma pessoa, quer dizer, eu digo, se a gente não tiver pessoas, digamos, do bem, né, ingressando nesse mundo, continua tudo como está, né? Agora, essas pessoas, por exemplo, aí aparece um Bernardinho no Rio de Janeiro, será que por um partido novo, né, literalmente com o próprio nome, ele terá condições ali, se eventualmente se candidatar? Enfim, é difícil imaginar, não é? O Luciano Huck, enfim. Quer dizer, eu acho que podem surgir uma profusão de novos nomes, não necessariamente que mudem para melhor, porque eu não sei, quando eles entram, eu não sei se eles contaminam, né, ou se eles são contaminados. Também nós temos visto isso, né? Eles são contaminados, quer dizer... Bom, então é muito difícil, né? Esquema, aquele que não se rende exatamente. Ele vai para o ostracismo. Ele vai para o ostracismo, quer dizer, na próxima eleição, ele não será candidato, né, porque os caciques não vão permitir que ele sequer concorra, né? Então eu acho assim, é uma situação muito difícil, né, de você imaginar que isso vai mudar no horizonte de curto prazo. E se não mudar, não muda a despesa obrigatória, né? Não mudando a despesa obrigatória, a dívida continua subindo, o pagamento de juros continua afetando lá aquele 1,5 trilhão lá. Então, eu digo, é difícil a gente enxergar a curto prazo uma saída para isso. Então, eu acho que esse processo de conscientização, ele é alguma coisa demorada, né? Não dá resultado assim imediato, mas eu acho que ele tem que acontecer para que cada um de nós vá chegando à conclusão de que o Estado somos nós, né? Na verdade, todos aqueles que lá estão, sejam do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, concursados, comissionados ou eleitos, são nossos representantes, né? Na verdade, o poder emana do povo. Isso é o que diz aí a maior parte das constituições. É isso que a gente espera que aconteça, né? Bela, uma última pergunta. As reflexões depois desse evento promovido aqui pelo Instituto de Engenharia são inúmeras. O que o Gil acabou de falar agora me remeteu para um outro problema que está acontecendo neste momento. A sociedade tem direito de se manifestar, tem o direito e o dever. Pela fraqueza política que hoje nós estamos vendo do presidente da República, você começa a ter manifestação de militares. Sim. Nós vimos esses dias essa manifestação de militares. Foi. O militar tem direito de se manifestar também, só que dentro da hierarquia militar, você sabe quem fala, só fala lá de cima, porque toda a cadeia de comando ninguém fala. De repente, começaram a falar que não foi a cúpula, começaram outros condecorados, etc., mas começaram a se manifestar. Se manifestaram e não houve nenhum tipo de repressão. Sim. O ministro também ficou, não sei se tem poder para isso ou não, mas ficou desta forma. Isso é uma coisa que, apesar da gente compreender, eu acho que ninguém quer a volta disso. Sim. Nós não queremos, acho que ninguém quer. Sim. Mas está abrindo uma possibilidade. E isso eu acho que deveria ser muito bem pensado para que a gente não tivesse consequências. Eu acho que você tem toda a razão, Pela, porque a base da democracia é o funcionamento das instituições, né? E esse funcionamento está sendo tão questionado pela própria sociedade que se admite, né? Já começa a se admitir, e aí o candidato, né, Bolsonaro acaba sendo um exemplo disso, né? Até pelo crescimento que ele tem tido, né? Quer dizer, eu diria que se as eleições fossem agora, essa é a verdade, quer dizer, só tínhamos uma certeza, Bolsonaro ia estar no segundo turno, né? O Lula é o mais votado, isso aí as pesquisas, seria o mais votado. Então isso é muito preocupante, a meu ver, porque nós não queremos efetivamente a volta daquela situação que muitos não viveram, né? Porque nós ainda temos lembranças daquela fase, mas muitos agora, dos jovens que têm 20 e poucos anos, quer dizer, ansiando por um país com mais ordem, enfim, eles acabam saindo para opções que certamente não são as melhores, né? Eu acho que esse episódio agora foi muito marcante porque houve a manifestação, não houve punição. De certa forma, a própria nota oficial do Exército, ela não contestou aquilo, né? Não contestou.
E nos custou tanto, né, retomar esse processo democrático, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, tratar com muito carinho a democracia, né, e ela começa a correr risco na medida em que as instituições estão completamente desmoralizadas, né. Eu acho que os parlamentares do Congresso não estão preocupados com isso, e aí é que nós ficamos assim sem saber. Eu digo que todos nós estamos precisando, Eduardo, assim, de uma espécie de um Waze político-econômico, né, que nos diga assim, aonde nós estamos, né, aonde que nós queremos ir, né, e quanto tempo isso vai levar, né. Eu acho que nós estamos precisando disso, de um Waze político-econômico para a gente saber, porque eu digo, quem disser que sabe exatamente o que vai acontecer é porque está mal informado. Muito bem. Esse Waze político, nós temos que ter um projeto de Brasil, que uma coisa que nós não temos há algum tempo é saber aonde nós queremos chegar. Isso tinha que ser uma coisa da sociedade, isso não vem de ninguém. Eu queria, só para afunilando, para encerrar aqui a nossa reunião, daqui a pouco eu vou passar a palavra para você encerrar, mas eu sinto o seguinte, nós temos que ter consciência, o povo brasileiro, nós engenheiros, nós membros de todas essas associações que estão nos apoiando, que o quadro é grave. O problema nosso não é localizado, nosso problema é estrutural. Nós temos que mudar a estrutura do Brasil. E como foi dito aqui pelo André, pelo Pella, pelo Gil, é difícil. Os quadros que estão hoje na política nacional não querem fazer essa modificação. Por outro lado, nós não podemos deixar de levar em consideração a política. A política é o caminho para solucionar isso. Nós temos que tomar muito cuidado de não deixar crescer esse evento. Exatamente. Os militares vão resolver. Quem vão resolver os problemas vão ser os políticos. Então nós vamos ter que ter capacidade de eleger um Congresso o melhor possível, tomando cuidado para não pegar as oligarquias. Não vou tirar o fulano de tal, vou pôr o filho dele. Que é isso que tem ocorrido muito. Então, minha gente, nós sabemos, é difícil o problema. O engenheiro gosta de resolver problemas. Então, é difícil, mas nós não podemos, em hipótese nenhuma, perder a esperança. Nós temos que ter e lutar para fazer essa modificação. O André ia falar tem alguma coisa para mim ou eu vou encaminhar para o encerramento? Vamos perder mais 5 minutinhos aqui? Com prazer. Tem um internauta, Luiz Albuquerque, São José dos Campos. Em 2016, o governo criou o Comitê de Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas. A pergunta é o seguinte, o Contas Abertas acompanha o trabalho desse comitê? Ele tem sido efetivo? Olha, na verdade, em relação ao acompanhamento das políticas públicas, eu acho que um problema sério, né, que nós temos hoje é o seguinte, uma profusão de dados financeiros e uma quantidade de dados físicos mínima. Então, é interessante o seguinte, porque você, às vezes, fica analisando só, gastou mais, gastou menos, né? Mas você podia gastar melhor ou gastar pior, de repente você gastou menos, mas fez mais, se você for eficiente, né? Então, eu acho o seguinte, faltam dados físicos para que você possa ter verdadeiramente um acompanhamento das políticas públicas. Quando o orçamento é elaborado, agora nós vamos ver isso, o orçamento para 2018, vai chegar lá no Congresso e vai estar ali previsto alguma coisa em que você diz quantas pessoas beneficiadas, quantas creches, né? Quantos quilômetros, eventualmente, ali de asfaltamento, disso ou daquilo, isso aparece. Esses números, em geral, são muito mal avaliados, quer dizer, na hora que isso consta do orçamento, e depois não sai para a sociedade relatórios periódicos dizendo, olha, estavam prevendo 6 mil creches, né? No primeiro trimestre foram feitas 150, no segundo, né? Enfim, isso tudo, a meu ver, é uma grande... Hoje, inclusive, enquanto nós estamos aqui conversando, haverá uma reunião do Tribunal de Contas à tarde, em que vão estar discutindo, né, essas questões, inclusive, de como aprimorar esse acompanhamento, e eu até, a minha bandeira ali é que a sociedade participe disso,
porque, na verdade, não é conveniente que isso fique restrito ao grupo do comitê, né? É conveniente que isso seja aberto para toda a sociedade, para que nós todos possamos dizer, não, isso aqui tem que ser feito mais, o que foi feito é pouco, essa quantidade é insuficiente, o preço é alto. Quer dizer, eu acho que tudo isso tem que ser discutido e é muito difícil hoje em dia você monitorar as políticas públicas porque você tem valores, mas não tem dados físicos que amparem essa análise. Muito bem. Eu vou ler uma última pergunta, eu particularmente até gosto dessa pergunta aqui. Ele diz que quando o problema é muito grande, um dos caminhos é decompor o problema numa série de probleminhas. Tá? Então tem o Valmir Feltrin. Considerando que não temos abrangência para convencer a sociedade de assuntos tão importantes, poderíamos atuar de forma objetiva. Acredito que o Instituto de Engenharia poderia atuar de forma objetiva em uma das secretarias municipais e adotá-la como sendo a secretaria que iremos fiscalizar. Fiscalizar os gastos nas licitações e a entrega ao cidadão. O que vocês acham? Estou disposto a contribuir com essa iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Ele está voltando àquela pergunta inicial minha, o que duas pessoas podem, em qualquer lugar do Brasil, fazer para ajudar a resolver esse problema. Você tem algum comentário? Eu acho que é extremamente importante, né, que esse contingente de auditores, digamos assim, da sociedade, de fiscais, cidadãos, né, ele possa realmente aumentar. Né? Acho que essas associações, o Instituto, acho que eles podem efetivamente colaborar, quer dizer, por exemplo, a questão dos investimentos, né, acompanhar de perto, né, quanto é que está sendo investido, cada um na sua área de atuação, seja, enfim, pelo país, ou mesmo pelo Estado, ou na sua cidade, né? O que está acontecendo, eu digo, sobretudo nessa área de engenharia, em que nós vimos ainda ontem notícias do Banco Central, mostrando que apesar do PIB estar demonstrando aí um certo crescimento, né, a construção civil, ao contrário, a construção civil está caindo. Né? Então, eu acho que é importante que se acompanhe o que está acontecendo, porque não só isso, né, gera pleitos, né, porque você diz, olha, o investimento esse ano é menos da metade do ano passado, isso não pode continuar dessa forma. Enfim, eu acho que acompanhar os dados, né, a gestão pública é de fundamental importância. E aí é que eu digo, eu acho que organizações não governamentais têm que ter esse papel, mas para isso tem que ter independência, e a história, grande parte delas no Brasil recebe dinheiro do governo, logo começam a atuar, são cooptadas para poder não se manifestar, não é? Mas eu acho que entidades que já têm na tradição, né, como é o caso do Instituto, da associação, eu acho que talvez ainda possamos discutir um pouco mais, né, até que ponto, né? Eu sei lá, por exemplo, tenho uma curiosidade enorme de como é que está o gastômetro, se parou, se não parou, mas eu digo, tivemos ali uma conversa lá sobre o gastômetro, mas eu acho assim, isso é importante, porque o efeito do impostômetro mostra o que o gastômetro também poderia, né? Então eu acho que talvez nós juntos, né? E aí eu acho que essa é a ideia do evento, né? E do ciclo de debate, talvez juntos possamos articular soluções, né? Em que a sociedade participe cada vez mais, como sugere o internauta. Muito bem. Eu acho que está chegando o nosso horário. Eu queria agradecer todas as entidades que estão nos apoiando, especificamente agora agradecendo o Pela, que está aqui representando a Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigado. André, representando os nossos engenheiros todos. Muito obrigado. Eu vou te passar a palavra para encerrar, Gil, mas eu queria conclamar o pessoal que está nos assistindo. A luta é árdua, é difícil, mas nós só vamos ganhar se a sociedade se mobilizar, se nós, como cidadãos, ajudarmos a criar N contas abertas. Eu só quero, para encerrar, agradecer esse convite, né? Fiquei muito satisfeito de estar aqui com vocês. Acho que a conversa foi ótima, né? Fluiu naturalmente, o tempo passou até rápido. Acho que conversaríamos muito mais, né? Porque temos assuntos aí, naturalmente, que não são para algumas horas, talvez sejam para algumas semanas ou meses, mas enfim, né? Eu acho que estarei sempre à disposição, porque eu acho que nós precisamos realmente entender isso. O Estado somos nós precisamos modificar esse Estado paquidérmico, ineficiente, corporativo, caro e obsoleto. Eu acho que isso é fundamental. Vocês estão tentando dar a sua parte,
E eu acho que nós temos que nos preocupar com esse lado do Estado em fomentar esse exército de beija-flores, que ainda é pequeno, que com água no bico tenta apagar o incêndio da floresta. Muito obrigado a todos. Até uma próxima reunião do Instituto Debate a Eficiência do Estado Brasileiro. Muito obrigado.